Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Declínio de um Homem, que é um romance do Osamu Dazai, publicado póstumamente em 1948, poucos meses, se não me engano, depois de o autor ter tirado a própria vida aos 38 anos. E esse é um dado relevante para esses meus comentários, na medida em que Declínio de um Homem é um romance que tem uma carga autobiográfica bem acentuada, de modo que, se você acha que tem alguma sensibilidade com esse tipo de tema, talvez seja melhor você ter alguma parcimônia na hora de ler esse livro. E neste vídeo aqui, para além do romance em si, eu vou falar um pouco também da adaptação feita pelo Junji Ito deste mesmo livro. Essa adaptação foi publicada originalmente entre 2017 e 2018 no Japão. E aí, depois dessa primeira publicação seriada, o mangá foi compilado em 3 volumes, que, por sua vez, estão aqui reunidos nessa edição brasileira do mangá, que saiu no fim do ano passado, no fim de 2023, pela editora JBC. E, na verdade, foi graças ao mangá que eu fiquei sabendo da existência aqui deste, que depois eu descobri que é um dos grandes clássicos da literatura japonesa, que, como vocês sabem, é uma literatura na qual eu não sou lá muito versado. O romance se estrutura a partir de uma moldura narrativa. Então, em um primeiro nível, existe um narrador que está olhando 3 fotos de uma mesma pessoa, que depois a gente fica sabendo se tratar do protagonista. E esse primeiro narrador anônimo percebe que, apesar da aparente normalidade, essa pessoa que foi fotografada não se parece com um ser humano. E isso causa nesse narrador anônimo uma repulsa muito forte. Na verdade, esse narrador chega a dizer que há algo de animalesco, algo de simiesco nesse personagem retratado, não porque esse sujeito seja feio ou coisa parecida, mas sim porque, segundo palavras desse primeiro narrador, essa pessoa fotografada parecia ao mesmo tempo humana e inumana, como se fosse alguém tentando se fazer passar por um ser humano, mesmo não sendo um ser humano. Depois, então, desse prólogo, o texto avança pelos diários do protagonista, que é um rapaz chamado Yoso, e que é um alter ego do próprio Osamu Dazai, e esses 3 diários são chamados de cadernos. E aí, depois deles, existe ainda um epílogo que encerra a moldura narrativa iniciada no prólogo, recuperando, portanto, aquele primeiro narrador. Essa estrutura ela é muito interessante tanto para afastar o autor dessa matéria narrativa, porque é como se ele se identificasse com aquele primeiro narrador, de modo que ele não tem, nesse sentido, uma implicação muito direta com o conteúdo desses tais cadernos. É como se esse conteúdo tivesse, enfim, sido entregue a ele de alguma maneira. Então, essa estrutura em moldura narrativa é interessante, primeiro, por conta disso, mas também porque ela acaba reforçando o caráter autobiográfico desse romance, na medida em que essa estrutura confunde o real e o ficcional. E essa confusão entre realidade e ficção está na base da escrita autobiográfica ou da escrita de autoficção, se a gente for pensar em termos um pouco mais contemporâneos. De certo modo, essa percepção do primeiro narrador sobre a não-humanidade ou sobre essa humanidade artificial do personagem fotografado, essa percepção estranha, essa aversão que o narrador sente por esse personagem permanece
nas palavras do narrador protagonista, que faz duas coisas de maneira bastante sistemática nesses seus cadernos/diários. Então, a primeira dessas coisas é que esse narrador protagonista se distancia o tempo todo ao falar do ser humano, como se ele não fosse um ser humano e estivesse apenas observando as pessoas ao seu redor, sem participar de nada. Então, ele sempre se mantém afastado de um determinado conceito de humanidade que, ao mesmo tempo em que sempre é recuperado, nunca fica muito bem definido, né? Então, nunca se sabe a que o narrador está se referindo quando ele está falando dessa humanidade da qual ele não faz parte. E a segunda coisa que sistematicamente esse narrador protagonista faz nesses seus cadernos/diários é alegar ter medo ou algum outro tipo de sentimento bastante negativo em relação a essa humanidade da qual ele se vê afastado. E essas duas posturas do narrador protagonista são reflexo, ou talvez sejam a causa, na verdade, de toda a angústia que esse sujeito, que é o Ioso, vivencia. Então, desde a infância, ele se sente muito diferente de todo mundo. Em alguns momentos, ele se sente até preterido em relação aos irmãos, e aí ele acredita que isso ocorra pelo fato dele ser o irmão mais novo, né? E é muito interessante porque esse narrador ele sempre tem essa percepção de que ele está sendo preterido de alguma maneira, mesmo quando não há um motivo muito aparente para que ele perceba as coisas dessa maneira. E ainda pensando nessa estrutura do romance, a narrativa ela é bastante linear. Então, no primeiro caderno, a gente acompanha a infância do protagonista. No segundo caderno, nós acompanhamos a adolescência. E no terceiro caderno, nós acompanhamos esse início da vida adulta. E, se não me engano, quando o romance termina, o tal do Ioso não tem nem 30 anos, muito embora a sua aparência seja a de uma pessoa que já passou dos 40. Então, pensando no primeiro caderno, quando criança, o protagonista diz se sentir sempre muito envergonhado, principalmente porque ainda na infância ele relata ter sido abusado pelos empregados da família e, pelo visto, ninguém tomou uma atitude em relação a nada disso, né? Isso até porque ele não falou sobre isso com nenhum adulto, então ele foi acumulando esse trauma já desde a infância. E para além de se sentir sempre muito envergonhado, esse narrador se sente o tempo todo com medo de desapontar as outras pessoas, sobretudo porque o pai dele era bastante severo, uma vez que tinha que zelar pela imagem e pelo patrimônio da família, que é uma família bastante rica. Então, um modo que esse narrador protagonista encontrou de desviar a atenção das pessoas desde a infância, e isso vai se aprofundando durante os primeiros anos da adolescência, é usar o humor o tempo todo. E algumas vezes um humor autodepreciativo. Então, por exemplo, em vários momentos, esse narrador ele relata estar extremamente triste, só que ao mesmo tempo ele fica fazendo palhaçadas para poder distrair as outras pessoas dessa sua tristeza, para que ela não fique muito aparente, ele não tenha que se explicar, esse tipo de coisa. Então, é como se desde o início nós percebêssemos esse protagonista a partir desse fim prematuro dele, porque é isso. Você vê que desde a infância já tem algo ali de muito estranho com esse menino, porque ele tem muito pouco de infantil, tamanha a angústia que ele sempre sentiu. Só que ao mesmo tempo é muito importante reforçar que esse narrador, ele se coloca sempre como um adulto se lembrando da infância e não como uma criança que vai aos poucos envelhecendo, né? Então é sempre muito interessante manter em vista que nós estamos acompanhando todos esses eventos a partir desse lugar da memória, a partir desse lugar do adulto que recupera essa infância perdida.
E o fato é que, mesmo quando não existe um motivo concreto, o narrador se sente muito oprimido pela família, pela sociedade como um todo, só que isso torna a angústia dele ainda pior. E porque, afinal de contas, o Ioso é um rapaz de família rica, que tem condições de estudar, que futuramente acaba se casando, então ele segue toda a cartilha, só que ele não consegue ser feliz com nada disso. E as únicas possibilidades de felicidade que a sociedade nos oferece, oferecia desde aquela época e continua oferecendo até hoje em dia, são justamente essas. Dinheiro, então você ter sucesso no seu trabalho, você estudar, você casar para poder ter uma família. Tudo isso, de alguma maneira, o protagonista aqui, o Ioso, ele vivencia e, no entanto, nada disso o faz feliz. E é até trágico pensar que esse coitado tem tudo para ser feliz, só que ele é quase como se ele fosse metafisicamente incapaz de ser feliz. E aí, no segundo caderno, nós acompanhamos a vida escolar desse protagonista durante a adolescência. Então aqui ele continua fazendo aquelas suas piadas para poder ser aceito por todo mundo, só que um belo dia um colega de escola percebe que tudo aquilo é fingimento, e aí ao ser desmascarado, o Ioso acaba ficando ainda mais angustiado em relação a esse colega que, contraditoriamente, vai se tornando cada vez mais próximo desse protagonista. E é ainda durante a adolescência que o narrador descobre o seu grande interesse pelo desenho, de modo que ele sempre se destacou, mesmo que com muito esforço, quando o assunto era desenhar mangás, muito embora o traço dele tivesse também algo de fantasmático, de melancólico, talvez como um reflexo dessa vida interior conturbada que esse rapaz tinha. E isso nos leva então ao terceiro caderno, no qual nós acompanhamos de fato o declínio desse personagem que vem anunciado no título do livro, personagem esse que está cada vez mais perto do fundo do poço, e quando ele chega ao fundo do poço, ele descobre que lá tem um alçapão, né? Então, ele se afasta da família, ele não conclui os estudos, ele tem muitas dificuldades para arranjar emprego sem a influência do pai. Ele acaba se viciando em drogas, até como uma tentativa de fugir dessa realidade tão angustiada que ele sempre vivenciou. Ele se envolve com várias mulheres, algumas das quais são prostitutas, e esse envolvimento com várias mulheres ocorre justamente porque ele não consegue se relacionar com ninguém por muito tempo. E quando isso ocorre, quando esses relacionamentos dele se estendem por mais tempo, fatalmente algo trágico acaba afastando ele dessas mulheres. Então é muito curioso ver como sempre quando está tudo indo bem na vida desse sujeito, ele se autossabota, digamos. Tudo isso porque durante a vida adulta, aquela postura de ser o palhaço da turma, ela não se sustenta por muito tempo, o que faz com que ele se esconda na bebida, nas drogas, nesses relacionamentos passageiros e etc. Então, veja, nós estamos falando de um jovem provinciano que vai morar na capital, e aí tudo nessa capital é tão impessoal que a angústia dele aumenta ainda mais, porque agora ele é um no meio de uma multidão, né? Então as coisas, elas não têm, ou elas não aparentam ter muito propósito na vida do Ioso, que, por exemplo, em dado momento ele entra para um grupo comunista. Só que ele não faz isso movido por convicções políticas, mas sim porque, como o Partido Comunista era perseguido pela polícia, ele viu nesse seu engajamento uma possibilidade de ter algo acontecendo em sua vida, além, é claro, de demonstrar mais uma vez toda essa sua postura autodestrutiva que o acompanha desde a infância. Só que apesar de não ter convicções políticas muito sólidas, a possibilidade de ser preso é tão estimulante que não demora muito para que o Ioso se torne ali um dos membros mais ativos
desse grupo, pelo menos enquanto ele fica nesse lugar. Porém, como só ia acontecer, não demora muito para que esse rapaz se afunde novamente, uma vez que ele não consegue ter uma vida dentro dos padrões da normalidade. Então, por exemplo, em dado momento, ele descobre que está com tuberculose. E aí, por um lado, isso faz com que ele pare de fumar, só que, por outro lado, ele acaba se viciando em morfina, que ele consegue depois de seduzir a dona de uma farmácia. E claro que todas essas reviravoltas, essas crises, são marcadas também pelas várias tentativas por parte desse personagem de tirar a própria vida. Outro exemplo dessa incapacidade do protagonista em ser feliz, etc., é o seguinte: tem um momento que ele está se relacionando com uma mulher, essa mulher já tem uma filha, está tudo maravilhosamente bem na vida dessa pequena família, até que um dia algo faz com que o Ioso perceba que talvez ele esteja sendo um estorvo na vida daquelas pessoas e ele simplesmente vai embora, né? Então, veja, todos esses temas, que são temas bastante delicados, e todo esse niilismo surgem a partir de um estilo que é muito simples, de uma linguagem que é muito direta, muito sincera, sem muitos floreios, que faz com que o autor diga muita coisa, mesmo quando ele não escreve muito. Se você for ver bem, o livro ele não tem nem 150 páginas. Só que ainda assim muita coisa acontece aqui. E isso faz com que a linguagem do livro seja uma linguagem diáfana, apesar da gravidade das temáticas que o autor trabalha. E assim o narrador vai se aproximando da bestialidade, vai se afastando cada vez mais de um certo conceito que ele faz do que é a humanidade, o que poderia levantar aqui toda uma discussão que eu não vou fazer sobre o que é que significa ser humano. Essa discussão virá em algum momento do futuro neste canal, tanto que próximo ali do fim do romance, o próprio Ioso afirma que ele se sente desqualificado como ser humano, e ele diz que as outras pessoas têm a mesma impressão dele, só que não dá para dizer se isso é um fato ou se é mera projeção das angústias dele mesmo, uma vez que o livro é narrado em primeira pessoa. Então, por exemplo, existem aqui alguns trechos que estão entre as páginas 120 e 121 e depois na página 140. Vou ler aqui para vocês. Assim, uma coisa importante é que esse trecho que eu vou ler, esse primeiro trecho que está na página 120, vem em uma sequência na qual o narrador está fazendo uma suposição sobre aquilo que ele acredita que um amigo pensa sobre ele. Então ele diz o seguinte, que para esse amigo, ele, ou seja, o narrador, não chegava a ser um ser humano completo. Para ele, eu era alguém que não conseguiu sequer morrer, um sem vergonha, um fantasma imbecil, o que vulgarmente se chama de cadáver ambulante. E aí, na página 121, ele diz: desde criança nunca tive os requisitos necessários de um ser humano qualificado. E aí isso nos leva à página 140, na qual está escrito: desqualificado como ser humano. Eu havia deixado de ser um ser humano por completo. Todo esse niilismo presente aqui no romance se mantém e em alguns pontos até se intensifica na adaptação feita pelo Junji Ito. A diferença é que no mangá, graças ao estilo do Junji Ito, não há aquela simplicidade que marca o romance, evidentemente. Na adaptação, esse mal humano se adequa muito bem ao estilo do próprio mangaka, que consegue transpor muito bem para o plano imagético toda essa angústia existencial, todo esse peso metafísico carregado por esse protagonista do romance. E essa angústia é tamanha que em alguns casos, em alguns momentos aqui do mangá, ela tangencia o terror psicológico. E conforme avança a narrativa, as imagens que o Junji Ito compõe vão se tornando cada vez mais carregadas, decadentes,
e grotescas, o que combina muito bem com o tom do romance, na medida em que, quando o livro vai se aproximando do fim, o narrador vai se percebendo cada vez mais como desqualificado para ser humano. Então, mesmo nos momentos em que o Junji Ito acrescenta algo ao texto original, isso acaba se adequando muito bem àquilo que o Osamu Dazai escreveu. Por exemplo, aquele entrevero com o colega de escola que percebeu o fingimento do narrador se resolve muito rápido no romance. Por outro lado, aqui no mangá, o Junji Ito acrescenta a isso algo que faz com que o protagonista seja assombrado até o fim do mangá pelo fantasma da culpa que, em alguns trechos, chega a dar uma abertura ao sobrenatural. Abertura essa que sempre fica ali no plano da inconclusão. Então não se sabe se aquilo é de fato algo sobrenatural ou se aquilo é uma projeção, mais uma das inúmeras projeções feitas por esse narrador atormentado, por esse protagonista atormentado. Em suma, esse foi um dos melhores mangás que eu li do Junji Ito, a despeito do fato de ser apenas uma adaptação, porém, eu não gostei tanto assim do romance, apesar de reconhecer aqui várias de suas qualidades, inclusive, como você percebe ao longo desse vídeo, eu achei um livro muito interessante, né? Graças a essas várias discussões que ele propõe. O que me fez não gostar tanto assim do livro foi uma certa antipatia que eu desenvolvi pelo protagonista. Agora, a que se deve essa antipatia, eu não sei muito bem dizer. Talvez seja ao fato de que, como eu disse várias vezes ao longo dessa minha fala, existem momentos em que eu não percebia uma motivação concreta para algumas das coisas que o protagonista faz, ou diz, ou enfim, ou pensa, né? Por isso mesmo, fica aqui a minha recomendação para que você leia tanto o mangá quanto o romance e tire suas próprias conclusões. Evidentemente, leia primeiro o romance, depois você vai para o mangá e aí diga aí nos comentários qual você achou mais interessante, certo? Eu deixarei na descrição deste vídeo o link para uma playlist onde constam outros vídeos que eu fiz sobre as obras do Junji Ito, e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Esse canal só pode falar de temas um tanto quanto espinhosos graças à contribuição de todas e todos vocês, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.